Bom, o exemplo 21, então, ele pede para determinar o vetor U, tal que o módulo do vetor, né? Então, o módulo deste vetor, ele vale 2. O ângulo entre os vetores U e V é de 45 graus, sendo que as coordenadas de V, então, vale 1, menos 1 e 0. Então, vamos trazer isso para cá. O exemplo 21, da página 68. Na página 68, em que nós temos um vetor U para ser determinado, diz que o módulo do vetor vale 2 e ele deu o nosso vetor V, tem coordenadas 1, menos 1 e 0, ok? Então, se tá esse vetor V, ele tá num espaço R3, ok? Então, se eu tenho operações entre esses vetores, então o meu vetor U, ele também está no espaço R3. Ele vai ter as componentes x, y e z, ok? Que nós vamos precisar determinar. O ângulo entre esses vetores, ele diz que tem uma orientação, né? A direção de 45 graus. Então, nós temos que, pela fórmula, o cosseno do ângulo é igual o nosso vetor U escalar o vetor V, dividido pelo módulo do vetor U escalar o módulo do vetor V. Todas essas componentes do denominador é que nós conhecemos, né? Ele disse que o módulo do U vale 2 e o módulo do V, só por observação a gente vê que é 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, então eu tenho que o módulo desse vetor V vale raiz de 2, certo? Esse ângulo entre esses vetores vale 45 graus. Então, nós temos aqui o cosseno de 45, o ângulo formado entre esses vetores no plano, é igual a minha componente U, eu não conheço nenhuma das componentes internas, né? Então, posso descrever como sendo x, y e z, escalar o nosso vetor V. O vetor V vale 1, menos 1 e 0. Dividido, aqui eu tenho as duas operações, né? O módulo de U que eu conheço que vale 2, vezes o módulo de V que vale raiz de 2, ok? Então, se a gente fizer aqui a orientação, nós temos que o cosseno de 45, ele vale 0,71, né? Trazendo para trabalhar com números reais, a gente tem raiz de 2 sobre 2. Então, só pra gente dar uma verificada aqui, ó, a raiz de 2 que divide 2, eu tenho 0,71. Isso é igual. Agora, eu vou fazer o produto escalar aqui entre os vetores. X vezes 1, a distributiva, né? Então, eu vou ter x, vírgula, porque eu tô escalando esses vetores, então eu tenho componentes. Eu vou somá-las. Y vezes menos 1, eu tenho menos y. Z vezes 0, então eu anulo essa terceira componente nesse primeiro momento. Então, eu tenho x e menos y. Isso tudo dividido por 2, raiz de 2, ok? Então, se eu tenho igualdades aqui no primeiro e no segundo membro, eu vou multiplicar esses vetores aqui cruzados, tá? Então, eu vou primeiro operar o 2 com a raiz de 2 e, por fim, eu vou operar aqui, então, o 2 com as minhas igualdades, tá? Fazendo aqui o primeiro membro, eu vou ter que 2 raiz de 2 ao quadrado, certo? Isso vai ser igual a 2x menos 2y. Vou cortar aqui a minha raiz, o meu expoente com índice aqui, certo? Então, vai me sobrar, eu vou ter o que aqui? Olha só, se eu passar esse 2 dividindo, eu não vou ter mais esse coeficiente, vai me sobrar x menos y, ok? Então, eu vou ter que x menos y, ele vale 2. Isso é o que nós temos como igualdade no sistema, né? O sistema ele é um sistema angular reto, né? De primeiro grau, x menos y. Não tem mais aonde a gente recorrer, né? Por essa primeira informação. E aí, no segundo momento, ele fala aqui, ó, que o ângulo entre os vetores é de 45 graus e que U é ortogonal a um terceiro vetor W no mesmo plano. Então, eles são coplanares,
Só que eu tenho uma característica, que um vetor U, que eu desconheço quais são as componentes unitárias, ele é ortogonal. Se ele é ortogonal, o produto escalar entre esses dois vetores é igual a zero. Ou seja, o vetor U, que eu desconheço, que tem componentes x, y e z, escalar ao vetor W, essa propriedade tem que ser igual a zero. Essa é a minha característica de produto escalar ortogonal. Ou seja, quando eu tenho essa característica, o meu ângulo ele é de 90 graus. Então, ele está inclinado a zero, ao número real. Então, nós temos aqui, esse vetor U eu continuo desconhecendo, aí x, y e z. Vou escalar agora com o vetor W. W é 1, 1 e 0. Isso tudo é igual a zero. Porque eu tenho que, por característica, que um produto escalar ao outro, para dizer que eles são ortogonais, esse número real resulte em zero, seja nulo. Então, eu tenho aqui a minha distributiva, x vezes 1, eu tenho x, mais x vezes y, eu tenho y, z vezes 0, 0. Então, x mais y igual a zero. Essa é a segunda equação que eu tenho aqui para fazer escalonamento, então, com o que a gente descobriu lá pela primeira informação de ângulos entre vetores. Então, agora nós vamos recorrer ao sisteminha. Ó, nós temos aqui que x menos y é igual a 2. Na segunda equação, eu vou ter que x mais y vale 0. Não preciso nem multiplicar nenhuma das equações, eu já tenho diferença aqui entre elas. Menos y e mais y, basta eu somar aqui as minhas equações. Então, eu vou ter 2x igual a 2 mais 0, que eu tenho 2. Portanto, eu tenho que x vale 2 sobre 2, que vale 1. Então, a minha componente x do vetor U vale 1. Se eu for aqui ainda pela primeira linha, ó, pela primeira linha da equação, em que eu tenho x menos y igual a 2, eu vou encontrar, como eu já sei que x vale 1, vou só substituir. Então, eu tenho 1 menos y igual a 2. Menos y é igual a 2 menos 1. Menos y é igual a 1. Porém, eu tenho esse sinal antes aqui da igualdade, do primeiro membro. Então, eu vou multiplicar tudo por menos 1. Tendo, então, que minha componente y do vetor, ele vale menos 1. Então, tá aí, x e y, o valor deles. Só que, como a gente observou lá do enunciado, que o vetor V e o vetor W, que são vetores que estão fazendo operação com o vetor U, ele precisa também ter 3 componentes. Eu só encontrei x e y. Só que eu tenho uma característica, que o módulo do vetor, ele vale 2, então eu posso recorrer a isso. Ó, vou fazer aqui agora no cantinho, certo? Se eu tenho que o módulo do vetor U, ele vale 2, então eu vou elevar essas componentes aqui ao quadrado. Ó, é x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais z ao quadrado, isso tudo é igual a 2. O x, eu descobri que ele vale 1, então eu tenho 1 ao quadrado, mais o y, ele vale menos 1, porém a minha potência é par. Mais z ao quadrado igual a 2. Então, nós temos aqui, vou colocar aqui a raiz de 1 mais 1 mais z ao quadrado, certo? Isso tudo é igual a 2. Então, eu vou ter aqui dentro ainda o quê? 2 mais z ao quadrado. Se eu tenho uma constante dentro dessa raiz, essa incógnita, né? Eu vou elevar os dois membros, então, ao quadrado. Propriedade aqui, ó, matemática. Então, eu vou elevar ao quadrado e aí eu vou tirar de dentro dessa raiz essas componentes aqui, ó. Então, eu vou ter z ao quadrado mais 2 igual a 4. 2, a potência elevada a 2 é 4. Então, eu vou ter que z ao quadrado equivale a 2, porque eu vou passar o 2 para o segundo membro subtraindo. Raiz de 2, portanto, vai ser o valor de z.
Se essa potência é quadrática, então eu posso entender que essa raiz tanto pode ser positiva como pode ser negativa. Então, eu vou descrever aqui, ó, que o vetor U final, ele tem componentes o quê? O nosso vetor U. Deixa eu colocar aqui embaixo, ó. O vetor U, ele vai ter componentes para x 1, para y menos 1 e para z raiz de 2, ok?